irmãs, a palavra de Deus que nós escutamos hoje, nesse domingo de Todos os Santos, é um convite à santidade, né? Na verdade, a festa que nós celebramos hoje é um convite à santidade. Nós celebramos a festa de todos os santos e santas de Deus, e aí o nosso olhar se volta para os santos no céu, né? Que ali estão como nossos intercessores, mas também como modelo para nós, para a nossa vida cristã. E nós podemos fazê-lo pela nossa crença na comunhão dos santos. A igreja, pela crença na comunhão dos santos, nós dissemos isso depois no creio, né? Quando nós creio na comunhão dos santos, isso significa que a igreja do céu está em comunhão com a igreja da terra. Estamos unidos, nós aqui na terra, com os que estão no céu. Por isso ontem nós podíamos rezar pelos nossos defuntos. E por isso hoje nós pedimos também a proteção dos santos. Significa que a igreja do céu está unida à igreja da terra. E assim como eu posso pedir a alguém que está aqui na igreja, ou algum amigo, algum irmão, reze por mim diante dessa dificuldade que eu tenho, peça a Deus por mim, eu também posso pedir àqueles que nos precederam na fé e já estão no céu. Mas a igreja propõe um modelo dos santos e santos para nós, sobretudo como modelo, como exemplo de vida cristã, para dizer que nós, como eles, somos chamados à santidade. A primeira leitura do livro do Apocalipse de São João já nos apresenta o exemplo, o santo daqueles que estão diante de Deus, e diz o texto que nós escutamos: estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, e era uma multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Essa multidão diante de Deus são os santos, aqueles que alcançaram a glória celeste. E agora nós olhamos para eles, pedimos a sua intercessão, mas sobretudo nos espelhamos deles, porque nós também somos chamados à santidade. E quando a igreja canoniza alguém, quando a igreja propõe alguém como santo ou como santa, a igreja está dizendo que aquela pessoa que a igreja considera santa é um modelo para nós, um exemplo para a nossa vida cristã. E é por isso que nós temos uma quantidade tão grande de santos e uma diversidade tão grande de santos, santos de todas as raças, de todas as classes sociais, de todas as idades. Há santos idosos, como São Jerônimo, ou adolescentes, ou crianças, como São Tarcísio. Há santos ricos e pobres, reis, rainhas, como Santa Edviges, ou reis, como São Luís de França, ou mendigos, como São Lázaro. Há santos papas, bispos, padres, freiras, como São João Paulo II, que nós celebramos há poucos dias, ou São João Maria Vianney, ou São Padre Pio, ou freiras como a irmã Dulce, a beata, agora não a mais beata, né? Santa Dulce dos pobres, e também leigos, casais inclusive, como os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Isso para dizer que todos nós somos chamados à santidade. A santidade não é privilégio de ninguém. E mais, os santos, tem gente que pensa que os santos são super-heróis e que receberam superpoderes e que por isso são considerados santos, que fizeram coisas grandiosas e maravilhosas. É verdade que alguns santos fizeram coisas grandiosas, né? Nós olhamos para a vida de alguns santos, lemos a sua vida e nos impressionamos com aquilo que eles fizeram. Como São Francisco de Assis, por exemplo, que deixou a riqueza da família e foi morar no meio dos pobres, ou como outros que os mártires entregaram o corpo às chamas e não temeram uma morte violenta e dolorosa. Mas a maioria dos santos, o que fizeram foi viver muito bem a sua vida cristã. E nisso nós somos chamados à santidade. A segunda leitura da primeira carta de São João nos diz que pelo batismo nós somos chamados filhos de Deus. Pois bem, o batismo nos chama à santidade.
É até interessante, né? São Paulo referia-se aos cristãos como os santos que estão na igreja tal. Ele sempre referia-se aos cristãos, aos batizados, como os santos, porque estavam chamados à santidade, como nós também estamos chamados à santidade. Podemos ser santos, sim, né? E o batismo, pela graça sacramental, nos dá essa capacidade para buscar e alcançar a santidade, né? Santidade não é uma coisa muito diferente daquilo que nós somos. Cada um de nós pode ser santo onde está, né? Eu, como padre, posso pensar: como é que eu posso alcançar a santidade como padre? Como é que eu, como padre, vivendo o meu ministério, posso ser santo, posso alcançar a santidade? Mas cada um, quem é pai de família, mãe, esposo, esposa, filho, estudante, ou em alguma profissão específica, pode pensar: como é que eu, como estudante, posso ser santo? Posso alcançar a santidade? Como é que eu, como criança, posso alcançar a santidade? Como é que eu, na profissão que eu exerço, posso alcançar a santidade? Como é que eu, como pai, como mãe, como avô, avó, posso alcançar a santidade na minha vida, né? Então a santidade não é algo impossível para nós, não é algo muito distante de nós. Basta nós vivermos a nossa vida cristã fazendo bem, procurando fazer bem em todas as coisas. Também implica um esforço a santidade, não é? Não é acomodar-se também, não é deixar que as coisas sejam como são, não é não procurar mudar. A busca da santidade é uma busca constante para se aperfeiçoar, é uma busca constante para ser melhor, é uma busca constante para crescer na virtude, para crescer na prática do bem, né? Não é algo tão distante de nós, mas é algo que sim exige um esforço, uma ascese, um esforço contínuo de cada um de nós. No Evangelho que nós escutamos, Jesus nos apresenta as bem-aventuranças como caminho para a santidade. Os pobres de bem-aventurados, segundo Jesus, são os pobres de espírito, os aflitos, os mansos, os que têm fome e sede de justiça. São aqueles que confiam em Deus, são aqueles que não confiam apenas na própria força, na própria capacidade, mas sabem que a única força que possuem é a força de Deus. Bem-aventurados são os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, os que são perseguidos por causa da justiça, os que são injuriados e perseguidos por causa de Jesus. Nós também somos chamados a ser bem-aventurados, se seguirmos essas indicações de Jesus: ser pobres de espírito, colocar-nos como pobres diante de Deus, né? Confiar em Jesus, ser mansos. Manso aqui não significa passivo, não significa aquele que aceita qualquer coisa, não significa aquele que aceita passivamente a injustiça e o mal que se lhe faz, mas aquele que não responde com violência, aquele que responde com mansidão diante das situações. Os pacificadores, os que promovem a paz, os que não se conformam com a injustiça, mas buscam a justiça, têm fome e sede de justiça, e até por isso são perseguidos, muitas das vezes. Peçamos ao Senhor que nos chama à santidade, que nos ajude a alcançá-la, e que os santos e santas de Deus, que lá do céu olham por nós, intercedam por cada um de nós, para que nós busquemos e alcancemos a santidade em nossas vidas. Assim seja. Amém.